Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44, está escrito assim a palavra de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre que hei de dizer e sobre que hei de falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Esta foi uma pregação feita por Jesus, que, prevendo ele a sua morte e de que maneira haveria de morrer, Jesus conversava com seus discípulos frequentemente, e em algumas dessas conversas Jesus falou a eles que ele mesmo seria rejeitado pelos judeus e seria entregue à morte, porque o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Jesus Cristo falou que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo dá muito fruto. Jesus, ele revelou aos seus discípulos como haveria de morrer. E o Evangelho de João, ele mostra Jesus Cristo como sendo ele o Filho de Deus, e o propósito do qual ele veio a este mundo foi para salvar. Esta é uma mensagem que Jesus Cristo anunciou, e depois da sua ressurreição, antes de se ascender aos céus, ele havia dado mandamentos aos seus apóstolos para que estes fossem por todo o mundo e pregassem esta mensagem, a mensagem da vida eterna, a pregação do Evangelho é levar o homem ao arrependimento, para que este reconcilie a sua vida com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus declara: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus não veio falar de si mesmo,
mas ele veio dar testemunho do Pai, o qual o enviou. A Bíblia diz: a vida eterna é esta, que creiam em Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus enviou a Jesus Cristo, o unigênito Filho do Pai, e este veio para ser levado à morte. Como cordeiro, ele não abriu a sua boca, ele não questionou o modo como haveria de morrer. Paulo escreve na Epístola de Filipenses que ele foi obediente até a morte de cruz. Mas Jesus deixou claro que não veio trazer paz a esta terra. Ele veio trazer uma espada. Ele veio separar. Porque os que são de Deus ouvirá a palavra de Deus, mas os que não são de Deus não as ouvirá. A luz e trevas não se misturam, como água e óleo. Como não tem esse consenso com Deus, Jesus, sendo luz, ele veio apregoar a mensagem do Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus. Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Na pregação de João Batista, ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que veio antes de mim, que é depois de mim, do qual, abaixando-me, não sou digno de desatar as correias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele tem na sua mão uma pá e ajuntará na sua eira o trigo. Jesus Cristo, ele falou após os judeus o procurar para querer matá-lo. Jesus predisse a sua morte. A nem todos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. Quando Jesus conversava com Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus falava das coisas terrestres, e não creio. Quem dirá se eu vos falar das celestiais? Ao homem não é lícito falar, porque a Bíblia diz, neste mesmo Evangelho de João, que tudo que está escrito é para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e vós teres vida. Todos os sinais os quais Jesus Cristo fez, mostrou aos homens que Ele era o enviado de Deus, o prometido às nações, de quem falaram os profetas, e quem disse Moisés
na lei de Deus. E assim, dele dão testemunho todos os profetas. Jesus Cristo, que veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, ele veio como um varão. E a Bíblia fala em Atos que ele foi aprovado por Deus em obras, em prodígios, em maravilhas, que Deus por ele fez no meio do povo. Não restava dúvidas que este era o Messias que devia vir ao mundo. Quando a mulher samaritana conversava com Jesus Cristo, e Jesus Cristo revelou o que estava escondido entre ela e Deus. Ela disse: vejo que tu és profeta. Mas Jesus falou para ela que aquela água que ela estava acostumada com o seu cântaro tirar, ela iria ter sede de novo, mas da água que eu te dei, fará em ti uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Ela diz: Senhor, dá-me sempre desta água, para que eu não mais venha a tirar deste poço. Jesus respondeu a ela: vai e chama o teu marido. Não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem, não tenho marido, porque o que tu tens não é teu marido, tiveste 5. Aí ela falou para Jesus, naquela conversa, o Senhor Jesus falou para ela que a salvação vem dos judeus. Ela foi lá na cidade de Samaria e anunciou a todos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cristo que devia vir ao mundo. Quando ela voltou para se encontrar com Jesus, aqueles samaritanos haviam acreditado na pregação dela. Eles rogaram que Jesus Cristo ficasse com eles mais alguns dias. E ali houve uma grandiosa obra, executada com eficácia, porque Cristo Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz: em nenhum outro nome há salvação dado aos homens pelos quais devamos ser salvos. Enquanto os judeus, movidos de inveja, tentavam matar Jesus, a mensagem de Jesus alcançava o pobre, o necessitado, o estrangeiro, a viúva e os órfãos, estes que eram desprezados pela elite religiosa, que tinha títulos maiorais, como sumos sacerdotes, levitas,
aos olhos dos homens, eles se mostravam ser justos, mas aos olhos de Deus, eles eram hipócritas. Diante da sociedade, eles falavam bem, tinha um bom comportamento, mas diante de Deus, eles estavam negligenciando os mandamentos de Deus, eles estavam em falta com Deus, porque o próprio Deus, na lei de Moisés e nos Salmos, pelos profetas, ele havia prometido que enviaria o seu filho, traria o perdão para que eles viessem à remissão dos seus pecados. E no entanto, eles não creram, porque aqui no capítulo 12 e no versículo 43 diz: porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Enquanto os fariseus, os escribas e os saduceus não confessavam que Jesus Cristo era o Cristo, eles também ameaçavam. Se alguém da turma deles, ou que fazia parte da sua seita, que estavam em suas sinagogas, ou até mesmo dentro do templo, confessasse que Jesus Cristo, Ele é Filho de Deus, eram expulsos. E diante daquelas ameaças, o povo não publicamente confessou Jesus. Jesus Cristo disse em Mateus 23, se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Jesus Cristo disse que aquele que está em trevas não sabe de onde veio, nem para onde vai. Jesus Cristo falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas elas de modo algum ouvirá a voz do estranho. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Em toda a palavra de Deus, se você a ler, ou se você a meditar, em nenhuma parte das Escrituras você vai ver Deus fazendo menção de nome de outra. Cada religião nos dias de hoje tem os seus líderes, a quem são representados os povos diante de Deus. Mas diante do Evangelho, Cristo Jesus é o único representante. Ele é o único caminho. Nas religiões há muitas falações, há muitas contradições, há muitas heresias, palavras persuasivas. Jesus Cristo diz que os fariseus, eles percorrem o mundo, eles vão
a mar afora e por terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, transforma 2 vezes mais filhos do inferno. A ganância destes homens é tão grande que eles não se preocupam nem com eles mesmos, quem dirá com o próximo. Enquanto o doutor da lei estava tentando se justificar, quem é o meu próximo? Jesus ensinou a ele. Descia de Jerusalém a Jericó, ou melhor, de Jericó a Jerusalém, um homem, e no meio do caminho ele foi roubado. Aqueles ladrões deixaram ele meio morto. Ele estava no chão estirado. Naquele mesmo caminho descia um sacerdote, o qual, vendo, passou de largo. Naquele mesmo caminho via também um levita, que, vendo aquele caído, passou de largo. E um estrangeiro, um samaritano, vendo aquele homem caído, moveu-se de grande compaixão. Quando Jesus falou em Mateus 24, que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Pecado é algo sério, mas que muita gente não está nem aí, porque o que mais importa é aproveitar a vida, é ostentar, é viver como não se houvesse amanhã, aproveitando até os últimos segundos que se tem aqui na terra. Mas o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Enquanto a maioria não considera o juízo de Deus e vivendo entregue às suas vontades, suas paixões, ao mundanismo, aos prazeres efêmeros, o Evangelho lhe é anunciado para que você arrependa-se, converta-se e venha para a luz, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Aquele homem atou-lhe as feridas, colocou azeite e viu, e estancou o sangue daquele homem, levando ele a uma estalagem próxima. E ele falou para aquele homem daquela hospedagem: tudo quanto ele gastar, quando eu voltar, eu te pagarei. Jesus voltou, aquele doutor da lei, e lhe perguntou: qual dos 3 pois te pareceu ser o próximo daquele homem? Supõe que aquele que usou de misericórdia, vai e fazes o mesmo, e não estarás longe do reino de Deus.
mas eles eram hipócritas. Jesus falou: não condenais os inocentes. Se vocês entendessem que misericórdia quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Vocês desprezam o mais importante da lei, a misericórdia, o juízo e a fé. Eles desprezam, porque no seu coração eles nutrem o desejo por ainda amar a glória deste mundo, serem bem vistos, serem saudados, serem honrados pelos homens, enquanto amam a glória do homem. Jesus Cristo estava com o propósito de glorificar o Pai, glorificar a Deus em sua morte, porque no seu viver ele deu testemunho de que Deus é verdadeiro, de que Deus lhe havia dado o poder de exercer juízo sobre os homens. Mas Jesus, misericordiosamente, ele foi compassivo com os homens. Jesus falou que não veio a este mundo para condenar, mas aquele que ouve a sua palavra e não crê nele, já tem que eu julga a palavra que eu tenho pregado. Esta o há de julgar no último dia. Jesus, ele veio salvar o homem da condenação do inferno, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas a maioria dos homens está virando as costas para Jesus, está desprezando a mensagem do Evangelho. A maioria não está preocupada com a própria salvação, porque já entregou-se ao viver no pecado. Uma cerveja não faz mal, 2 cervejas não faz mal. E assim, com esse pensamento, ele está afundando, indo para o inferno, porque a Bíblia diz que os bêbados não entram no céu. Meu corpo e as minhas regras é o pensamento do homem astuto, ganancioso, avarento, mentiroso, que está cometendo abominações ante a face de Deus. O homem moderno, ele, com o passar dos anos, ficou, entre aspas, inteligente. Ele pensa que é inteligente, ele pensa que sabe de tudo, ele pensa que inventar uma coisa o torna superior aos demais. Ele pensa que tem uma mega empresa, ele é o homem do momento. Ele pensa, só porque está na mídia, fazendo sucesso, ele é alguém importante. A Bíblia diz, no livro de Salmos, que toda a carne é como a erva.
O apóstolo Pedro diz que a glória do homem é como Eva, cai e seca, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Salmos 49, está escrito assim: não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Maradona era o deus do futebol, era aclamado na Argentina como rei. A mão heróica de Maradona levou a Argentina ao Mundial. E por décadas, Maradona aclamado como um deus para os argentinos. No entanto, após a sua morte, ele não levou glória, não levou a fama, não levou riquezas, não levou o sucesso que a sua carreira futebolística o deu nesta terra. De igual modo, aqui no Brasil, outro ídolo do futebol, que por vários séculos e até aos dias de hoje é reconhecido mundialmente como o maior jogador do século, Pelé. Pelé, que fez com que o Santos chegasse a ser conhecido no mundo inteiro. Ele defendeu a seleção brasileira, a qual, com estes atletas, ganharam títulos e a sua fama aumentava. A glória destes homens aumentaram, a fortuna aumentaram. Mas a Bíblia diz, em Lucas capítulo 12, que rico para com Deus não é aquele que ajunta tesouros para si. Isaías professa que Deus não dá a sua glória a outra. Pelé morreu e no seu caixão colocaram a bandeira do Santos e a da seleção brasileira. E na sua homenagem, Pelé descansa em paz. Muita gente fez carreata pelas ruas de Santos. Bolsonaro, na época, decretou luto nacional. Mas a glória do homem é nada diante de Deus. A Bíblia diz que todos são pó. É perca de tempo você ficar desesperado, ir para o estádio para assistir Corinthians, Palmeiras, Flamengo, ou se você comprar a grande TV para assistir campeonato espanhol, campeonato francês, você está perdendo tempo, porque o tempo passa. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Não rejeite a palavra de Deus, porque Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai
e dos seus santos anjos. Eu sou a luz que vi ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Atos capítulo 26, está escrito assim: quando Jesus falou para Paulo, Atos 26, versículo de número 17: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Converteres das trevas. As pessoas estão pensando que é diversão comprar videogame, ficar disputando campeonato para ganhar dinheiro, ou comprar televisão gigante para assistir novela, filme de terror, futebol. Mas isso aí está te enganando. Você está se ocupando nas coisas fúteis e nas coisas passageiras desta vida. A Bíblia fala em Provérbios: se coma prata e coma tesouros a buscares, então acharás o conhecimento do Senhor, porque a sabedoria, ela é melhor do que o ouro. Adquirir o conhecimento é melhor do que a prata. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Foi o que Jesus falou. Assim, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê não a mim, mas o Pai que me enviou. Como Jesus deu testemunho do Pai, o Pai glorificou o Filho, e assim o Filho enviou os seus servos para testemunhar dessas coisas às quais o mundo não tem acesso, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, para que fôssemos em todo o mundo, bairro a bairro, cidade a cidade, estado a estado, e pregar o Evangelho. Este é o Evangelho de Jesus. Creio, porque a salvação está junto de ti, em tua boca. Se confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça de Deus, e com a boca faz-se confissão para a salvação. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Deus que esconde, Deus amado,
Está aqui o Gabriel, Senhor, essa criança ali. Eu te peço que a glória do Senhor repouse sobre ele. E a graça de Jesus Cristo venha iluminar sua mente. E o seu coração, Pai, venha se fortificar em ti. Ele tenha desejo por servir, Senhor, e por buscar, meu Pai, andar nos caminhos santos de Deus. Meu Deus, desde agora eu te peço, faz com que seus pés andem na sua presença. Meu Deus, aplana os caminhos que este menino vai andar, Senhor. Não deixa, meu Pai, a seta e os dados inflamados do inimigo o consumir e o devorar. Mas que a bênção do Deus de Abraão esteja sobre ele, sobre a sua casa. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Guarda ele, Senhor, que ele cresça em estatura, em conhecimento e sabedoria. E que a virtude do teu Espírito seja com ele hoje e até a volta de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.